Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, podcast para falar da estreia do Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A e Série B, né? E eu começo pela Série B, alguns resultados que chamam atenção, hein? Alguns, pelo menos para mim, né, que tinha um grupo de favoritos, né? Pelo menos aquelas equipes que já foram campeãs brasileiras, né? O Guarani perdeu pro Brusque fora de casa, claro, é bom a gente ressaltar. O Vasco, aí sim um resultado que eu considero ruim para o Vasco. Em São Januário, 1-1 contra o Vila Nova. Tá? O Cruzeiro perdeu de 2-0 do Bahia. E com isso na Arena Fonte Nova é bom a gente destacar. Né? Mas esse aqui chama atenção porque essa equipe do Cruzeiro surpreendeu no campeonato estadual. Para mim, surpreendeu. Né? Ela foi muito bem contra os adversários com menos camisa, se que a gente pode colocar esse termo, e competiu contra os adversários que disputam a Série A. Competiu contra o Galo, competiu contra o América, então mostrou um bom campeonato, um bom estadual, e agora, se vendo num campeonato de pontos corridos, aí você vê como é que você vai gerir o calendário, como você vai gerir o elenco, como você vai gerir essas viagens, né? Porque até então você está jogando no seu estado. Agora, agora, amigo, tem que viajar para a Bahia, né? Então agora o Cruzeiro vai passar por um perrengue. Esse Cruzeiro, esse reformulado Cruzeiro, vai passar por um perrengue que não enfrentou ao longo do campeonato estadual. E talvez esse seja o reflexo, né, do que possa ser um campeonato do Cruzeiro. Talvez. Sim, eu acredito muito nessa equipe do Cruzeiro pelo que a gente viu no estadual. Mas a gente não sabe como vai ser essa gestão dessas viagens longas, desse calendário maluco, né? Porque tem Copa do Mundo. Então, óbvio, mas o Cruzeiro vai jogar só a Série B, mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que a questão de jogar a Série B tem um agravante, né? Se o calendário não é tão puxado quanto um time que disputa a Copa do Brasil, time que disputa Libertadores ao mesmo tempo e Brasileirão, se não disputa mais três competições, como é o caso do Flamengo, do Galo, do Palmeiras, do Corinthians, assim, você faz viagens longas e você enfrenta gramados ruins, né? Esse que é o grande, cara, esse é um negócio que pega muito, né? O campo ruim, assim, às vezes você fala, não, é um campo ruim, mas cara, tem gente que se machuca no campo ruim. Né? Acredite se quiser, tem gente que acha que não, o gramado é tudo igual. Não, tem gente que se machuca em campo ruim. Então isso é um agravante a mais. E aí, repito, essa gestão do Cruzeiro vai encarar uma situação atípica que não encarou ao longo do campeonato estadual. Aí o Bahia começa muito bem. O Bahia, que é um dos favoritos, pelo menos para mim é um dos favoritos. Começa muito bem o campeonato. E o Brasileirão Série B, o Grêmio empatou com a Ponte Preta, jogo no Moisés Lucarelli, né? O Grêmio fora de casa. O Sport ganhou na Ilha do Retiro do Sampaio Corrêa. Aquilo que eu sempre falo, assim, na Série B, já começa a contar da primeira rodada. Já começa a contar da primeira. Para quem quer voltar para a Série A, as coisas já começam a contar da primeira rodada, né? E o início não foi bom para o Guarani. Fora de casa é importante empatar, é importante pontuar, né? Vasco dentro de casa, empatou. A própria Chape aqui, que a gente que foi um case de sucesso recente no futebol brasileiro, empatou com o Ituano. O Grêmio empatou fora de casa, o resultado até bom, né? E aí, não só o Cruzeiro, mas todas as outras equipes, o Bahia jogou em casa, né? Não fez uma viagem longa. O Cruzeiro teve que vir para o Grêmio teve que vir para São Paulo, para Campinas ainda por cima, né? Então, você vê que agora essas equipes que jogaram os estaduais vão enfrentar situações complicadas, situações diferenciadas, atípicas, pegando regiões que não são os grandes polos, né? Porque se você imaginar que o futebol da Série A se concentra, né, majoritariamente no eixo sul-sudeste, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Se você imaginar que
esse eixo, né, sul-sudeste, e as viagens que duram de 1 a 2 horas, é um pouco menos desgastante. Talvez de jogar, talvez não, né? Certamente que jogar lá no Ceará, para encarar o Fortaleza e o Ceará, aí vai dar um desgaste um pouco maior. Visitar o Cuiabá também, aí vai ter um desgaste um pouco maior. Mas você vê que é uma outra equipe. A Série B ela é totalmente mesclada. E tem equipes que você vai enfrentar que você tem que pegar um avião, a viagem já é longa, e aí tem que pegar mais umas horinhas de busão. Então, assim, o desgaste ele é muito grande. E essas equipes que jogaram a Série B e que a gente colocava como favoritas, até pela campanha que fez no estadual, caso do Grêmio, do Cruzeiro, duas equipes que eu falei, ó, acho que volta, pela campanha que fizeram. Vão lidar com situações agora que não são comuns, que não encararam no estadual. Então, essa gestão, né, de viagens, desse calendário, vai ser muito importante para essas equipes que voltam, querem voltar à Série A, né, e já começa a contar da primeira rodada. Agora, né, o Vasco vai ter que tirar o prejuízo, porque empatou em casa. Né, o próprio Guarani também vai ter que tirar o prejuízo. O Cruzeiro vai ter que tirar um prejuízo enorme. Né? Além de perder, tem um saldo de gol elástico. Né? Então, falei e repito, Série B começa a contar da primeira rodada. Né? E o Bahia começou muito bem. O Bahia teve um início muito bom nesse Brasileirão da Série B, tá? Vamos pular agora para a Série A, que assim como a Série B, teve algumas surpresas, hein? A gente foi surpreendido por alguns resultados e acreditem se quiser, né? Acredite se quiser, o poderoso Palmeiras foi derrotado pelo Ceará, né? Ceará, esse talvez tenha sido o resultado mais marcante da rodada. Esse talvez tenha sido o resultado mais marcante da rodada. Porque o Palmeiras jogou no Allianz Parque, o Palmeiras jogou em São Paulo, jogou em casa. E foi uma partida bem movimentada, muita correria dos dois lados. Assim, o Ceará teve chance de guardar muito mais, hein? O que o Ceará agrediu, o que o Ceará explorou de espaço na defesa do Palmeiras, o que o Palmeiras deixou de espaço para o Ceará, brincadeira, assim. É brincadeira. Mas o Palmeiras foi para cima, não foi um time que deixou espaço, não foi como o São Paulo na final do Paulista, que deixou o Palmeiras fazer o que quis e não agrediu. O Palmeiras agrediu. O Palmeiras foi para cima e até por isso que o Ceará conseguiu explorar esse tanto desses espaços, né? O Palmeiras, na verdade, começou muito mal o jogo, com 17, 15 minutos de primeiro tempo já tinha tomado 2 gols. A transição muito veloz, precisa do Ceará. O primeiro gol sai num gol contra do Jorge. E assim, o torcedor pode até ficar na bronca com o Jorge, porque ele não vem fazendo boas atuações, mas a culpa não foi bem dele. Alguém deu um toque antes, né? Eu esqueci quem estava com ele junto no... E curioso, tinha 2 zagueiros no lance, hein? Só que a bola bate em um, que eu esqueci quem foi. E aí, o Jorge estava pronto para dar o bote e tirar a bola. Esse toque antes matou, né? Aí ele não conseguiu tirar. O segundo gol também muito rápido, tá? E o terceiro gol segundo e o terceiro gol do Ceará chama atenção porque foram gols de rebote, né? Alguém tentou chutar, o jogador chutou, a defesa tirou, no terceiro o Everton defendeu e a bola volta, né? Chama atenção isso, muita velocidade, muita precisão nessa ligação. O Ceará é um time que entrou pilhado nessa partida, ele entrou muito ligado. Em virtude do resultado negativo, o Palmeiras foi para cima, né? Visivelmente desconcentrado, desgastado, inflamado pelo seu torcedor, buscou o resultado, conseguiu um gol, belíssimo gol, aliás, e ameaçou para conseguir o empate, ameaçou muito, mas aí acabou tomando o terceiro. O gol do Palmeiras saiu num lance de penalidade que o Abel Ferreira ficou irado, né? Um pênalti em cima do Veron, se eu não me engano. Pênalti claro, o juiz não deu. Para mim foi claro, aí discussões cabem, né? E inclusive o episódio, o Abel Ferreira saiu de campo, porque aí na coletiva depois ele falou, eu saí de campo porque foi um pênalti claro, eu não queria ser expulso, que eu ia ficar louco, né? Que aí ele ficou doido quando o árbitro foi revisar no vídeo, né? E talvez ele saiu porque o árbitro poderia não dar o pênalti, né? Porque foi um pênalti que o árbitro estava próximo. Para mim, repito, foi um pênalti claro, né? Foi um lance sem bola já, então tinha perdido a bola, né? O defensor.
Então, o Palmeiras foi surpreendido, né? O Ceará ele entrou em alta frequência, um time que o Dorival Júnior chegou agora na equipe. Aliás, o Dorival Júnior a gente tem que dar o destaque aqui, que para mim ele é um dos bons treinadores e não é a primeira vez, não é oportunismo não, que tá. Eu já falei aqui no podcast, pô, agora já faz um tempo, tá, que eu já falei isso. Mas sempre quando eu vou falar de Dorival Júnior, eu falo, o Dorival Júnior é um dos bons treinadores do futebol brasileiro. E repito, não é oportunismo aqui. Ah, só porque o Ceará ganhou. De forma alguma. O que eu acho que é um problema é que eu tô vendo muita gente da imprensa esportiva levantando a bola desse Ceará. E a verdade é que o Ceará trocou de treinador agora há pouco. Se eu não me engano, é o segundo jogo do Dorival Júnior. Então, assim, que tá fazendo um bom trabalho, tá. Mas pouquíssimo tempo de colocar o que ele pensava dentro de campo. É uma gestão que trocou o treinador, ou seja, não teve convicções no seu planejamento. Então, assim, e achar agora que, nossa, Ceará, que revolução. Não é isso. Assim, isso foi um jogo. Não estou dizendo que o Ceará não é capaz, mas à medida que o campeonato vai correndo e o desgaste vai acontecendo, até porque é aquilo que eu falei do eixo sul-sudeste. O Ceará, para jogar, normalmente vai ter que fazer viagens muito longas. E esse tipo de jogo, com essa velocidade, com essa intensidade, não vai acontecer. Não vai se repetir muitas vezes. Vai se repetir algumas vezes. Porque é uma equipe que mostrou essa capacidade e é um bom treinador. Não, repito, não é oportunismo. Eu sempre elogio o Dorival Júnior. Não é oportunismo. Agora, difícil assim, a gente ver uma atuação como essa se repetir. Muito difícil. Assim, o Dorival Júnior, ele mostrou que estudou o Palmeiras. Ele estudou o Palmeiras. O São Paulo fez isso com o Palmeiras, né? Você não pode deixar o Palmeiras respirar. Você tem que ser muito intenso. E ele mostrou isso. Para bater o Palmeiras, a gente vai ter que surpreendê-los. A gente vai ter que fazer a gente vai ter que entrar com muita intensidade e conseguir um gol muito cedo. E foi isso que eles conseguiram. E teve um grande mérito, né? Teve um grande mérito. E aí, o Palmeiras, óbvio, também desgastado, cansado. Tudo isso entra na conta. E o Ceará conseguiu um baita resultado. Primeira vitória da equipe cearense jogando na casa do Palmeiras, né? Primeira vitória. Então é importante destacar isso. A gente faz esse destaque, essas ressalvas, mas sim, porque a gente vê, nossa, mas que time é esse do Ceará? Calma, gente, calma. Assim, é uma equipe que mostra a sua capacidade, mostra que tem um bom treinador, mas vai ser muito difícil a gente ver essas atuações que a gente viu contra o Palmeiras, tá? Que a gente tem que elogiar. E expõe para muitas outras equipes algumas fragilidades dessa equipe palmeirense, que fez um jogo atípico, defensivamente um pouco perdido. O Palmeiras não costuma tomar 3 gols, mas curiosamente tomou 3 do São Paulo também. Então mostra que existe uma forma de jogar contra esse Palmeiras. Tá? Desgaste, cansaço, tudo isso, mas existe uma forma de você. E o Palmeiras que já está fazendo muitos jogos, esses desgastes vão continuar acontecendo. Então, para as equipes que querem bater o Palmeiras, existe uma forma de jogar contra o Palmeiras. O São Paulo mostrou isso, o Dorival mostrou que estudou o Palmeiras, o Ceará fez a mesma coisa, não. Acho que o Ceará foi até melhor, né? Até porque o Palmeiras foi para cima e deixou mais espaço para o contra-ataque, né? Mas mostra que existe uma forma de jogar contra esse Palmeiras. Esse Palmeiras não é imbatível, esse Palmeiras não é o bicho-papão. E o Abel vai ter que estudar algumas maneiras de organizar melhor a sua equipe, né, em virtude da limitação que ele vai ter. Infelizmente ele vai ter, e ele falou sobre isso, né? O calendário é muito louco, ele sabe disso. Em virtude disso ele vai ter que mudar algumas coisas, voltar a ser retranqueiro eventualmente. Ele não gosta disso, ele não gosta quando a imprensa questiona a retranca dele, mas infelizmente ele vai ter que lidar com algumas situações agora que o calendário esse ano é ainda mais agressivo. É ainda mais por causa da Copa do Mundo, é mais agressivo. Então ele vai ter que, aí é dor de cabeça para ele, porque ele que é reconhecidamente hoje um treinador estrategista, né? Então é dor de cabeça para ele, mas que existe uma forma de bater esse Palmeiras, tem sim, e a gente tem que parabenizar o Ceará, o trabalho que fez o Dorival Júnior de entender
que essa forma de jogar contra o Palmeiras, e eles fizeram com muita excelência, fizeram com muita eficiência. Agora o Palmeiras vai ter um problema, né? Uma dor de cabeça aí, porque o calendário realmente ele é muito agressivo e vai permitir aos adversários aprontar para o Palmeiras. Se vai brigar por título brasileiro, eu tenho minhas dúvidas. É um dos favoritos, sim. O Palmeiras é um dos favoritos. Mas até por esse primeiro jogo, pelo que a gente viu de um time um pouco disperso, de um time não tão focado. E, de novo, não quero tirar o mérito do Ceará, até porque eu já parabenizei a equipe do Ceará. Mas eu acho complicado o Palmeiras brigar pelo Campeonato Brasileiro. Acho complicado. E é um comentário que o próprio Mauro César Pereira fez. O Abel Ferreira é um treinador que ele tem uma capacidade incrível, um dom de motivar os seus jogadores para uma partida. Que é uma partida de semifinal, que é uma partida de final, como aconteceu com o São Paulo, né, na final da Libertadores. O Abel Ferreira ele tem essa capacidade, né, e essa partida decisiva, ele consegue encontrar um fator motivador que faz os seus jogadores entrarem extremamente concentrados, extremamente focados no jogo. O Campeonato Brasileiro não tem como você fazer isso em todas as rodadas. Uma ou outra você consegue, porque vai pegar um clássico, vai enfrentar um rival nacional, caso do Flamengo, né? Então, para algumas partidas vai ser possível, mas não para todas. E esse é o problema, né? Então, se o Palmeiras for brigar pelo Campeonato Brasileiro, o Abel vai ter que encontrar outras formas, outros recursos para conseguir se sair bem num campeonato, num calendário tão longo, campeonato que, repito, é difícil você manter a motivação todos os jogos, né? Viagens longas, exaustivas, né? Você sai de tá no frio, vai para outro estado, tá calor, é complicado. É realmente, agora o que não pode acontecer, e o que eu vi em algumas redes sociais de torcedores palmeirenses é terra arrasada, né? Assim, o torcedor é um negócio muito louco. E eu vou falar disso quando eu for falar de Flamengo, de Corinthians. O torcedor é um negócio muito louco, né? O Palmeiras está tranquilo, né? Tá num mar de calmaria. Essa foi uma derrota que vai acontecer e vai acontecer outras vezes no Campeonato Brasileiro, né? Jogando em casa, inclusive, o ano passado isso aconteceu muitas vezes. O Palmeiras perdeu pontos importantes jogando em casa. Por isso ficou tão longe do Atlético Mineiro na briga pelo título, né? E isso vai se repetir esse ano também. E aí falando, nossa, precisa contratar, precisa de centroavante. De novo a história do centroavante, né? Então o torcedor tem que ter esse entendimento de que, cara, esse tipo de partida vai acontecer porque é um calendário maluco, desgastante, mas não é toda partida que o Palmeiras vai tomar 3 gols. Calma, né? Calma. O torcedor quer que o Palmeiras ganhe 100%. E ela é um desejo legítimo de querer que o Palmeiras ganhe de todas as partidas. Agora, uma derrota, você achar que já... precisa contratar de novo, precisa voltar pro mercado, precisa do número 9. Calma, gente, né? Assim, o torcedor, repita, é um negócio muito louco. E de novo, assim, não é querendo ser oportunista, mas que o Palmeiras é um dos favoritos, mas eu acho complicado brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, eu acho, porque é um time que é muito copeiro. E é aquilo que o Mauro César falou, o Abel ele consegue tirar o melhor de seus atletas para fazer uma partida decisiva. Agora, no Campeonato Brasileiro, como é que você vai fazer isso em todas as partidas? É realmente muito complicado, é um balanço delicado. O Palmeiras vai ter que encontrar soluções se quiser brigar pelo título. E aí o Abel vai seguir reclamando. Uma coisa que chamou a atenção, foi destaque negativo, foi a arbitragem, né? O Palmeiras reclamou e até o Ceará reclamou da arbitragem. O Ceará que venceu, teve o Vina expulso, teve mais 10 cartões amarelos, se eu não me engano. 10, que negócio absurdo. Uma equipe teve cerca de 10 cartões amarelos. Eu peço desculpas aqui, mas é que eu não tô com um dado levantado. Não tomei nota aqui. Mas foi algo desse tipo. O Ceará vai entrar com uma reclamação na CBF. Porque você ter 10... quase metade do seu elenco. Você tem 22 jogadores à sua disposição, né? Sim, no plantel geral, em média, né? Você tem 22 jogadores. Metade disso praticamente já tá amarelado. Que negócio maluco, né? Que arbitragem é essa, né? O Palmeiras ficou na bronca, né? O pênalti do Verão que foi demorado a marcar, mas foi marcado. Teve algumas reclamações de alguns lances de contra-ataque do Palmeiras
que o Ceará matou, o árbitro deixou o jogo seguir. Então, você vê que os dois lados reclamaram, a arbitragem foi um destaque negativo mais uma vez. É lamentável, né? É lamentável. E aí, não vou entrar nessa discussão, né? A gente já cansou. Que vai acontecer alguma coisa? Não sei, o árbitro vai ficar aí umas partidas sem atuar. O que alguns comentaristas, alguns jornalistas falam e que eu concordo, é que assim como o jogador toma uma multa por falar mal da arbitragem, a arbitragem tem que ser multada também por cometer erros que definem o curso de uma partida. Esses cartões amarelos que o Ceará tomou, apesar do Ceará ter vencido, podem custar caro daqui 2, 3 partidas, porque vai perder uma peça importante num possível quarto jogo, enfim, né? Isso pode acontecer. Então, tem que ser... Por quê? Se não vai doer na consciência, vai ter que doer no bolso. Né? Tá aqui a sua multa, quando puder você paga, mas você só vai voltar a atuar quando você pagar. É isso, né? Lamentavelmente vai ter que ser assim. Ah, é injusto, os caras ganham mal. Cara, o que uma equipe perde de grana por perder uma partida, custa caro também. Óbvio que um clube tem muito mais grana que um árbitro, mas isso custa caro também. Né? Isso pode custar pro Palmeiras, de repente, chegar lá no final, 1 ponto. Pode ser o Palmeiras perde o título por 1 ponto. Aí vão falar, poxa, se o árbitro tivesse feito uma partida decente, a gente talvez tivesse empatado com o Ceará e tivéssemos sido os campeões. O quanto que isso custa, né? Não só para a glória, mas para a premiação do campeão. Né? Por isso que eu acho complicado. Por isso que eu acho que tem que doer no bolso também. Óbvio que não tem que ser uma multa de cobrar 20 mil reais do cara. Não. Mas tem que ser uma multinha. E por reincidência eu acho que tem que aumentar. E aí, cara, assim, ó, você não precisa pagar. Mas para você voltar a atuar, você vai precisar. Infelizmente. E aí vai exigir do cara ter mais comprometimento, mais responsabilidade. Porque senão o cara vai lá, se recicla, volta e de novo faz o que ele quer. Comete os mesmos erros. Se não vai doer na consciência, tem que doer no bolso. Infelizmente é isso. Né? O nosso Brasil, infelizmente, funciona assim. Se não vai doer, né, na consciência da pessoa, então joga no bolso que a pessoa... É assim, né? No trânsito é assim. O cara não tem consciência. Como é que você vai fazer forçar o cara a ter consciência? Você cobra uma multa do cara, né? Ah, você estourou os pontos da carteira, o carro foi guinchado, então você vai ter que pagar uma multa, porque você cometeu uma infração. Você não devia ter parado o carro no lugar errado, né? Você não devia ter dirigido sem carteira. Agora que você fez, você vai ter que pagar. E vai ter que pagar o pátio também, né? Assim, óbvio que existe um comércio, né? Existe um interesse econômico também. Mas também é uma forma de coibir esse tipo de coisa. O cara vai, poxa, será que eu devo ir pra praia sem carta de motorista? Eu posso ser parado e no final pagar mais 5 pau. Né? Só de multa, de pátio, de guincho. Né? Vai ter que doer no bolso. Infelizmente, esse é o país que a gente vive. Lamentavelmente é isso. Tá? Outro resultado que aí não foi tão negativo quanto o do Palmeiras, até porque o Palmeiras jogou em casa e perdeu. O Flamengo foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e empatou em 1-1. Tá? Outro forte candidato ao título, favorito ao título. Mas a diferença é que o Flamengo foi jogar fora de casa. Uma equipe que tira muitos pontos de quem vai jogar lá. Muitos pontos. Isso do campeonato do ano passado a gente pode se basear nisso. O Flamengo está em crise, então é um cenário totalmente diferente. E aí é o negócio maluco que eu falei do torcedor, né? Pô, torcedor é um negócio muito maluco. O Bruno Henrique fez o gol do Flamengo. E aí o torcedor fica que o Bruno Henrique tá muito longe da área, que o Bruno Henrique isso, assim, e eu pego de novo o Mauro César Pereira, né? Porque o Mauro César Pereira, alguns torcedores não gostam, né, do que ele fala, mas ele levanta dados relevantes, né? A crítica que ele faz é baseada em dados. O Mauro tem isso. Ele não fala negócio, coisa ao vento. Por isso que eu gosto dele. Algumas opiniões eu não gosto. Mas ele faz a crítica com base em dados. E ele levantou um mapa de calor do Bruno Henrique nessa partida. Um mapa de calor que se assemelha à atuação do Bruno Henrique na final da Libertadores contra o River Plate, que o Flamengo foi campeão. Né? Atuando como ponta, muitas vezes chegando na pequena área, inclusive. Então o Bruno Henrique... E aí... reclamando que alguns jogadores não podem estar lá,
reclamando de Paulo Souza, assim, o torcedor é um negócio muito engraçado, né? Foi lá, teve cobrança, né? Pressionaram os jogadores e, cara, assim, eu acho que o Flamengo vive uma crise, não só a nível de torcida, mas institucional, interno, né? A diretoria tem um racha, rola um boato de que tem um racha do elenco com o Paulo Souza. A cobrança dos torcedores, eu não gosto de dar razão para esse tipo de manifestação que para mim é agressão. Mas alguns jogadores talvez tenham se comprometido um pouco mais em virtude do que aconteceu, talvez. E é curioso, assim, é triste porque assim, você acaba legitimando a atitude desses torcedores mais violentos. Que foi o que aconteceu com o Bahia, né? Quando foi tacar a bomba, o Bahia foi lá, entrou em campo e ganhou. Então acaba legitimando a atuação, né, desse grupo de torcedores. Porque é torcedor. Tem gente que fala assim, ah não, isso aí não é torcedor. É torcedor sim. Existem torcedores. Os torcedores que vão pelo esporte, mas existem torcedores que vão para causar tumulto, que vão para agredir, que vão para apenas para brigar com outra torcida rival, não para torcer, mas são torcedores. Eles vestem uma camisa. São torcedores. Talvez seja um dos problemas pelos quais um dos motivos pelos quais esses problemas de torcida continuam acontecendo. Porque as pessoas ficam com essa, ah não, isso aí não é torcedor. Não, isso é torcedor. Né? Isso é torcedor. E torcedor tem aquela coisa, né? Torcedor tem poder político, né? De você eleger presidente de clube, né? De você ajudar a eleger presidente de clube, ajudar a eleger políticos. Então existem coisas muito mais profundas por trás de torcedores, mas é isso, sim, é uma torcida, eles representam uma camisa. Aí fica com esse discurso de que ele também, ah, não, isso não é torcedor. Não, eles são torcedores, eles têm influência. Né? Para o bem ou para o mal, eles têm influência. Lamentavelmente, sim. Lamentavelmente, sim. Agora é triste porque, alguns jogadores se comprometeram um pouco mais, atuaram um pouco melhor, pelo menos de forma organizada. Né? O Flamengo não foi bem, que novamente não foi bem. Teve vaia. Não foi no Rio de Janeiro, mas teve vaia. E não atuou bem mais uma vez, mas houve melhoras, né? Houveram melhoras. Bons momentos de troca de passe. Momentos ruins, como foi o gol do Atlético, né? Do Wellington Rato, assim, cara, ninguém dá o bote. Todo mundo deixa o Wellington Rato livre para chutar. Tá todo mundo ali na linha da pequena área. E o cara recebe a bola sozinho. Tem 3, 4 ali na linha da pequena área. E o Wellington recebe sozinho ali para chutar, né? Então não tem ninguém mais à frente para dar esse bote, fazer a cobertura, pelo menos dificultar o chute. Então existem problemas, sim, mas houve um comprometimento um pouco maior e talvez para algumas alas, alguns torcedores que foram lá chutar carro dos atletas, para eles houve uma satisfação até. Pô, tá vendo? A gente fez aquilo lá, botou um apavoro. E os caras foram bem, né? Os caras foram bem não, mas pelo menos se comprometeram um pouco mais. Entraram um pouco mais focados, né? Que é o que aconteceu com o Corinthians. Aí agora eu pulo pro Corinthians. Uma estreia de gala, se é que a gente pode dizer assim. 3-1 para cima do Botafogo no Engenhão. Então há uma satisfação dupla, né? A vitória, o início de campeonato já com uma vitória, placar elástico, contra o Luiz Castro, né? O cara que recusou o Corinthians. Então, uma satisfação ainda maior. E a satisfação maior ainda para os torcedores, né, de organizados que foram lá se reunir com os atletas, alguns líderes do elenco, porque isso, repito, legitima a ação desses caras. Porque falam que foi uma conversa de boa, mas não é uma conversa de boa. Há um clima de intimidação. Porque os caras falam... Na nota da Gaviões, se eu não me engano, foi da Gaviões, eu peço perdão, né? De uma organizada. Termina, se não for pelo amor, vai ser pela dor, alguma coisa assim. Cara, assim, esse discurso não tem nada de suave. Esse discurso é intimidador, né? E assim, acaba legitimando, né, a atuação desses caras. Porque os caras, tá vendo? Se a gente não vai lá e faz isso aí, o time ia perder pro Botafogo do Luiz Castro. Que humilhação que ia ser, né?
Perder pro cara que disse não pro Corinthians, né? Agora sim, não dá pro torcedor se iludir também. Não dá pro torcedor se iludir. O Botafogo é uma equipe que tá toda remendada, tá trazendo um monte de reforços. O treinador chegou agora também. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, porque aí às vezes vai da tristeza ao êxtase, né? E acha que agora tá tudo certo. Não, ainda não. Foi um bom jogo, a gente já viu o William jogando demais, né? A gente já viu alguns jogadores já atuando muito bem, mas repito, o Botafogo neste momento é um catadão, né? Geral, porque a comissão técnica chegou agora também, e é uma equipe que tende a melhorar, pelos reforços que vieram, pela comissão que veio, vai tender a melhorar, mas o início de trabalho, a pré-temporada do Botafogo é agora, né? Então era obrigação do Corinthians vencer, inclusive. Fez o seu papel, venceu bem, mas é preciso ter calma, né? É preciso ter calma, porque vem um jogo importante pela Libertadores, e aí a gente vai medir mesmo se esse time melhorou ou não. Neste momento, essa vitória é importante para dar confiança. E para o torcedor, está uma satisfação de bater o Luiz Castro, né? Torcedor que foi lá se manifestar, houve uma satisfação ainda maior, porque legitimou a ação deles, a cobrança deles. Então, assim, é triste nesse sentido, né? Porque os caras vão lá, eles fazem um jogo de intimidação e as equipes respondem, e aí na cabeça dos caras eles falam, pô, deu tudo certo, se a gente não faz, imagina se a gente não vai lá, né? O que ia acontecer, né? É triste nesse sentido, mas foi uma boa atuação do Corinthians, repito, a gente tem que ressaltar, quando é ruim a gente fala que é ruim, quando é bom a gente fala que é bom, mas não, calma, o torcedor não é para se empolgar, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque se empolgou muito, né, na vitória contra a Ponte. Eu empolguei também. Foi, caraca, o Vitor Pereira chegou chegando, hein? Jogo contra a Ponte, né? Calma. É uma partida que o Corinthians venceu bem. Primeiro tempo tava 3-0, né? Venceu bem, mas tem que tomar um certo cuidado para avaliar isso, porque aquela Ponte, e aí por isso que eu estou falando, pelo histórico, aquela Ponte era uma nhaca, né? Todo respeito ao time da Ponte. Aquela Ponte que o Corinthians enfrentou nesse momento talvez tenha melhorado muito, não sei. Empatou com o Grêmio, né? Talvez tenha melhorado muito. Mas aquele time que o Corinthians enfrentou é uma nhaca. O Botafogo hoje é um catadão. Ainda é, todo respeito ao torcedor do Botafogo. Mas ainda é uma equipe que vai melhorar. E eu acho que vai melhorar sim, né? Você é puxar saco de torcedor, de treinador português. Não, eu torço para todos os treinadores. Inclusive, eu sempre falei aqui no podcast, né? Sempre, não é oportunismo, mais uma vez eu vou falar, eu sempre elogiei o Dorival Júnior e eu sempre falei do Rogério Ceni, sempre falei muito bem do Rogério Ceni, sempre torci muito pelo Rogério Ceni. E para mim, da nova geração, dos treinadores brasileiros, o Rogério Ceni é o melhor e só não é melhor que o Cuca, neste momento. Eu coloco aí, dos treinadores brasileiros de momento, o Cuca é o primeiro, o Rogério Ceni é o segundo, o Dorival e o Barbieri do Bragantino, o terceiro. Eu acho que o Dorival tá à frente porque é um cara mais consagrado, né? O Barbieri vem fazendo um bom trabalho, mas ainda não ganhou um título de expressão, né? Então o Rogério Ceni para mim hoje, e não é oportunismo, eu sempre falo aqui, e torço pro Luiz Castro dar certo. Eu torço mesmo. Porque são caras que vêm para trazer, para mudar coisas, para trazer novos conceitos, que aí os treinadores brasileiros têm que ficar felizes. Porque eles vão ter o privilégio de estudar coisas novas sem ter que ir para Portugal, sem ter que ir para Espanha. Daqui, do sofá de casa, os caras vão ter o privilégio de ver conceitos de jogos diferentes e agregar isso ao seu currículo. Isso é importante, cara. Isso é muito legal. É por isso que eu torço para dar certo. Para que a gente veja o conceito de jogo do Paulo Souza, do Pereira, do Luiz Castro, isso no máximo, assim, no máximo da capacidade, com o elenco fechado, com todo mundo preparado. A gente vê, olha, proposta de jogo desse cara. Que coisa legal, né? De você estudar, de você entender, porque agora é difícil, né? Você avaliar o trabalho do Paulo Souza, porque há um suposto racha, no Corinthians há um suposto problema físico, e aí no Botafogo o elenco vai formar agora,
né? Vai formar? Não, vai levar tempo para formar, né? Eles juntaram todo mundo agora, até formar vai demorar. Então eu torço para dar certo, para que a gente veja o melhor da capacidade, assim como a gente pôde ver, por exemplo, do Jorge Jesus. O resultado tá aí, o resultado da história, né? Então eu torço para dar certo, de verdade. Eu não tenho essa de, o fulano é melhor que ciclano. Não, tem isso. Eu acho que é uma oportunidade boa, não só dos treinadores, mas da imprensa, dos torcedores, de verem, de poder ver algo diferente. Por isso que eu torço muito para dar certo. Sempre quando eu vou em estrangeiro, eu torço para dar certo. Por quê? Porque podem mostrar coisas diferentes. Podem mostrar conceitos diferentes, né? Por isso que eu torço pelo melhor, pelo bem do esporte, pelo bem do futebol brasileiro. É por isso que eu torço. Tá? Fluminense e Santos empatou, hein? 0-0, um Fluminense que vinha embalado aí, título carioca, vitória na Sul-Americana, 3-0, né? E aí empata com o Santos no Maracanã. Santos que conseguiu também um resultado ruim de Sul-Americana, né? Vem de um resultado ruim de Sul-Americana, uma equipe ainda em formação. Chama atenção por isso, que são momentos distintos, muito distintos das duas equipes. O Coritiba venceu o Goiás 3-0, hein? Placar bastante elástico, hein? O Galo, aí sim, talvez dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e o atual campeão, o Galo foi o único que correspondeu 2-0 para cima do Internacional. O Galo mostra que é uma equipe que segue voando, né? É uma equipe que segue a milhão. E aí, é difícil avaliar, já falei aqui mais de uma vez, é difícil avaliar o tamanho do impacto do Turco Mohamed. Que ele tem a sua parcela que a gente tem que dar a sua parcela não, que a gente tem que dar muito crédito para ele, a gente tem que dar. Porque ele é um cara que chegou numa equipe formada, ele entendeu como é que aquela equipe trabalhava e ele manteve, né? Independentemente se é o que ele acreditou ou não, ele foi lá e ele mantém o ambiente, ele mantém o jeito de jogar e o Galo continua do mesmo jeito. Parece que não houve troca de comando, é isso que parece. Porque aí é muito mérito do Antônio Turco Mohamed, a gente tem que ressaltar isso. Quando um técnico vem, traz coisas novas e dá certo, como é o caso do Abel Ferreira, traz coisas novas entre aspas, né? No começo foi muito retranqueiro, né? Ele não gosta disso, mas o começo do Palmeiras foi muito retranqueiro. Aí ele começou a mudar taticamente, o time muda o comportamento ao longo, e aí a gente começa a ver a importância do treinador, no caso do Abel Ferreira. O Turco tem o seu mérito de chegar numa equipe, de ter essa humildade de olhar, de reconhecer que ele tem um papel. Qual que é o papel? Manter a equipe jogando no mesmo level, no mesmo nível. Como é que eu vou fazer isso? Mantendo o que já estava lá. Então o que chama, e o que é mais impressionante é que não teve uma transição, né? Não é que ele chegou, o Cuca estava saindo, o Cuca explicou o que ele fazia e tudo mais. Como eu já falei, vou repetir, aconteceu com a chegada do Abel Ferreira. O Palmeiras estava muito bem com o Cebola, chegou, teve tempo dessa transição, o Abel tocou o trabalho do Cebola e com isso o Palmeiras foi numa crescente, né? E aí quando teve um pouco mais de tempo de trabalhar, ele começou a mudar alguns conceitos, né? E se tornou hoje a gente chama, parte da imprensa chama ele de estrategista, porque ele é um estrategista, né? O Abel Ferreira tem essa capacidade de voltar e, em virtude de um resultado ruim, ele estuda o que aconteceu e ele volta melhor, né? Ele consegue bolar um plano, uma estratégia para voltar melhor, né? Então a gente tem que dar um destaque, óbvio, né? A gente tem que dar o devido valor por um trabalho muito bem feito, né? E o trabalho do Mohamed, ele é muito bem feito. Porque ele seguiu com um jeito, uma forma de trabalhar que estava bem estabelecida, que funcionava e continua funcionando. Então o Galo é sim um dos grandes favoritos e já começou muito bem. Começou com resultado aí de um saldo de gol de 2 gols, pô. Que pro Internacional não sei, assim, o torcedor do Internacional pegou um adversário indigesto, né? Um atleta que se sobressai no nosso futebol, que é o Hulk, fez os 2 gols. O Hulk se sobressai, né? O Hulk se sobressai, não tem como, né? Então, assim, difícil avaliar o trabalho do Medina, né, pro torcedor colorado. É difícil, assim, eu já falo aqui mais de uma vez.
O problema do Medina é que a gente não vê uma evolução. Assim, eu sinceramente, assim, posso estar sendo muito leigo e eu peço perdão se eu estiver sendo leigo e peço que alguém venha e me explique. De verdade, porque assim, a gente não vê, lamentavelmente, a gente não vê evolução no trabalho do Medina. Uma coisa é você entrar, você competir, pô, tá pegando o galo, beleza. Outra coisa é você, todo jogo, assim, você vê coisas boas, tudo bem, mas você não vê evolução. Parece que o time tá estagnado, sabe? Não tem evolução, e já foi bastante tempo, ele já teve bastante respaldo, né? Então é nesse sentido que eu falo. Não sou a favor de troca, ainda mais agora no início do Campeonato Brasileiro, mas o problema é isso, a gente não vê uma clara evolução. Uma coisa assim, o Paulo Souza, você não vê evolução? Também não vê, mas tem problema, né? Tem problema interno, tem uma crise acontecendo. No Internacional não tem uma crise interna acontecendo. Então assim, é um cenário bom, ele foi bancado muitas vezes, assim, é um bom cenário para que ele consiga fazer o seu trabalho fluir. E a gente não vê isso, né? Por isso que eu falo, eu não sou a favor, não sou, eu não acho que tem que trocar também. Mas tem que ter uma conversa ali de gestão com o treinador, comissão técnica, com os jogadores, de, cara, uma evolução precisa acontecer, cara. O que tá acontecendo? O que você precisa? Porque parece que não tá no mesmo lugar. De novo, assim, posso estar sendo muito leigo e eu peço perdão ao torcedor e quem tiver vendo coisas boas, traz aqui pra mim. Sabe? Comenta aí embaixo e fala, não, assim, nessa partida aconteceu isso, na partida anterior aconteceu isso, tudo bem. Assim, a gente fala, pô, tá bom, legal, houve uma evolução, então que eu realmente não percebi. Mas a princípio, essa é a minha opinião, apenas a minha humilde opinião, né? Falei do resultado do Corinthians, o Fortaleza, hein? Perdeu de 1-0 do Cuiabá no Castelão, hein? O Fortaleza que perdeu na Libertadores, perdeu mais uma vez agora, hein? O Cuiabá tá embalado, hein? Ganhou na Sul-Americana, ganhou agora jogando fora de casa. Tá surpreendendo esse Cuiabá, hein? Aliás, bela camisa do Cuiabá, hein? Um tom de verde diferente, né? Não é o tom de verde do Goiás, todo respeito, obviamente, né? Do Goiás, do Curitiba, do Palmeiras, um verde diferente, né? Sei como é que é do América também, né? Que aí é aquele verde bandeira, né? Que, se eu não me engano, o do Cuiabá é diferente. Não sei se é feito da televisão também. Às vezes é feito da televisão, né? Aí a cor é a mesma, né? Mas é um verde meio brilhante, né, cara? Assim, não tem nada de cor, nada. É uma bela camisa, hein? Não que as outras não sejam, as outras são muito bonitas também, diga-se de passagem, né? Importante aqui, senão o torcedor vai ficar na bronca, né? Não, as outras são também belíssimas camisetas também. Não tô querendo falar que as outras são feias, mas eu digo que é muito bonito porque é um verde diferente, né? A gente não tá acostumado a ver. E o Fortaleza colhe os cacos aí, né? Dessa derrota na Libertadores. Fortaleza, acho que foi uma derrota que aconteceu porque é uma equipe que está focada na Libertadores. Eu não falei colhe os cacos, mas acho que não está colhendo os cacos não, porque fez uma boa partida. Foi uma partida muito nervosa e teve a oportunidade de empatar. Agora, é uma partida que claramente Fortaleza está com foco na Libertadores, né, no meio da semana, e tem que estar, porque tem que pensar em fazer uma boa atuação e conseguir os 3 pontos. Se quiser sonhar, se classificar no grupo complicado que está, então precisa vencer. Precisa vencer, assim como o Corinthians precisava vencer. O Corinthians ganhou, tudo bem. Mas o Corinthians, você vê que por exemplo, o William jogou e fez uma grande partida no primeiro tempo. Não foi poupado para jogar a Libertadores. Depois é substituído, sim, mas você vê, jogou na altitude, jogou agora também. Não que o Fortaleza também, nossa, substitui todo mundo. Não é isso. Assim, são pensamentos diferentes. O Corinthians existia uma pressão para vencer em virtude dos resultados recentes e em virtude da cobrança da torcida e em virtude de enfrentar o Luiz Castro, né? Então teve todos esses fatores, né? O Fortaleza não tem a pressão de ter que ir lá vencer. Óbvio que o torcedor vai lá, faz uma grande festa e quer ver a vitória, mas a ideia principal de momento é vencer a próxima partida da Libertadores e continuar sonhando com uma classificação. Aí, depois que
estrear, conseguir essa primeira vitória na Libertadores, e eu torço muito para que seja agora, aí já vem aquela tranquilidade e aí entra até mais solto no Campeonato Brasileiro, né? Agora não, os caras estão assim, não, foco é naquele adversário, vamos pensar nele, como é que a gente vai bater ele, e aí você entra para fazer uma partida protocolar, com todo respeito, não tô querendo tirar o mérito do Cuiabá, que também tem um outro foco, né? No momento, a gente não tem como, assim, as competições de mata-mata, elas até por permitirem que adversários menos tradicionais batam os mais tradicionais, porque é um jogo mais tenso, né? É uma competição talvez de tiro curto, né? Se é que a gente pode usar esse termo, para você motivar os jogadores, como eu falei do caso do Abel do Palmeiras, é mais fácil. Talvez algumas equipes prefiram, algumas talvez não, algumas equipes, a maioria das equipes preferem apostar nessas competições, né? São Paulo 4-0 em cima do Atlético Paranaense, hein? O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, mas é importante. 3 gols do Calera, hein? 3 gols do cara, hein? O cara é bravo, hein? É o cara, o que a torcida fala, toca no Calera que é gol. E aí, é, eu acompanho muito a Jovem Pan, né? E a Jovem Pan tem muitos São Paulinos. Eu sei porque o Vampeta fala, tem um programa Pergunte ao Vampeta, e ele já falou o time que todo mundo torce, né? Cara, assim, você vê, assim, mesmo sendo comentarista, narrador, às vezes não consegue esconder a emoção, né? E você vê assim, São Paulo ganhou. São Paulo é o líder, hein? Sabe, você vê que aquela brincadeira com fundo de verdade, assim, torcedor que se ilude, esse é o cuidado que tem que ter, cara. Cara, assim, esse é o cuidado que tem que ter. Porque assim, eu não, talvez falou só na brincadeira mesmo, mas na minha interpretação, pelo menos, aquela brincadeira de fundo de verdade, sabe? Aquele pensamento do o campeão voltou, como o torcedor São Paulino gosta de cantar. Assim, é muito perigoso essa brincadeira. É muito perigoso. Já quebrou a cara na final do Paulista, sabe? E de novo, assim, o Rogério Ceni já falou, muita gente já falou, e eu faço coro sempre aqui. Não dá, o São Paulo tem que focar, classificar na Libertadores. Ganhou de 4-0, é líder com uma rodada do Brasileirão, sim. Mas, cara, assim, daí o soberano, o campeão voltou. Cara, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus, mano. Eu peço encarecidamente ao torcedor São Paulino, não vá por esse caminho. Quiser sonhar com um título de Sul-Americana, beleza. Assim, tá distante, eu acho cedo falar em título, beleza. Não é o foco do São Paulo. Mas se quiser sonhar com o título da Sul-Americana, beleza. Mas o título do Brasileirão não brinca com essas coisas. Não se vende essa ilusão. Nem por brincadeira. Se chegar no final da temporada e for campeão, beleza. Aí você comemora. Mas não se vende essa ilusão, por favor. Porque o Rogério Ceni é um cara que gosta de deixar as expectativas sob controle, né? E ele deixou a expectativa sob controle na final do Paulista. Ele deixou, o torcedor se vendeu a ilusão. E aí vence 4-0, pô, legal, líder do Campeonato Brasileiro. Calma, né? Calma. Sim, a mesma coisa que eu falei do torcedor do Palmeiras, né? Perdeu de 3-2 do Ceará, calma. Precisa de reforço, pelo amor de Deus. O que essa presidente está fazendo? Cadê o camisa 9? Calma, gente. Calma. O Palmeiras acabou de ganhar Recopa. O Palmeiras acabou de ganhar o Campeonato Paulista. Torcedor São Paulino, calma. O São Paulo chegou numa final de Campeonato Paulista vindo de um Brasileirão que brigou para não cair. Ninguém colocava o São Paulo na final do Paulista. O São Paulo chegou lá e com um time muito ajustado, hein? O São Paulo venceu a primeira partida da Sul-Americana com um time reserva, né? Que a Sul-Americana não era o foco do São Paulo. O São Paulo foi lá e venceu. Então calma. Calma, né? Assim, dá uma segurada, né? Baixa um pouco a bola. Eu sei que, sabe, faz tanto tempo. Eu sei que tá com um grito entalado, mas calma. Deixa o Rogério trabalhar que isso vai acontecer. O Rogério é o cara certo. Isso vai acontecer. O Rogério é um cara vitorioso. Isso aconteceu com o torcedor do Fortaleza. Isso aconteceu com o torcedor do Flamengo. Vai chegar pro torcedor do São Paulo, mas é preciso ter calma. É preciso ter a calma nesse momento. Porque depois começa a se vender a ilusão. E aí quando não vem o que o torcedor criou,
a ilusão que o torcedor criou, aí vira crise. Aí perde a cabeça do treinador. Como é que o treinador vai trabalhar assim? Se todo ano vai ser assim, sabe? O torcedor vem de uma ilusão, aí o técnico vai lá e fala, calma, tá? Calma. Baixa a bola aí. Baixa a bola aí. Os caras começam a se vender ilusão. Aí perde, tá tudo. Como é que o cara vai trabalhar desse jeito? Se ele não tem uma sequência com uma torcida apoiando o tempo inteiro. Quando vence, tá tudo certo. Quando perde, e ele inclusive pede calma, quando perde, tá tudo errado, né? Por isso que eu tô falando, calma, assim, uma grande vitória importante, mostra que a equipe superou a final do Paulista, uma equipe que vai entrar focada no Campeonato Brasileiro para buscar uma Libertadores, então calma, o Atlético Paranaense, dor de cabeça, né? Tomar 4 gols numa estreia de Campeonato Brasileiro, com se a gente tomar como base o campeonato que fez no ano passado, como terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, é bom o Atlético Paranaense abrir o olho, hein? E eu elogiei muito o Valentim, né? Elogiei bastante, mas não sei, hein? Sei não, vamos seguir. Avaí 1-0 pra cima do América, hein? O América vive um... O América tá difícil, hein? O jogo foi na ressacada, fora de casa, mas perdeu a estreia na Libertadores, agora perde a estreia. E aí aquelas coisas, o torcedor vai perder a paciência, por mais que o foco não seja esse, tá? Por mais que o foco não seja esse. Mas aí o torcedor vem de uma derrota, que o time jogou bem, né? Jogando em casa, vem de uma derrota na Libertadores. Aí você perde na estreia do Brasileiro, aí que o torcedor não entende, né? Mas alguns torcedores entendem que o foco é na segunda partida da Libertadores, para conseguir desencantar, conseguir a primeira vitória, né, na fase de grupo da Libertadores. E o foco do América é esse. Assim como eu falei do Fortaleza, eu replico para o América, o foco é a primeira vitória na Libertadores. O América já venceu na Libertadores, mas não na fase de grupos. Então vencer na fase de grupos da Libertadores é a prioridade de momento. E essa é uma derrota que naturalmente acontece em virtude do foco, né? Em virtude do foco. A gente já falei aqui do Palmeiras, do discurso do Abel, de muito cansaço, de viagem longa, vale para todo mundo. Não só para quem joga Libertadores, como para quem joga a Sul-Americana, quem vai jogar a Copa do Brasil. E na Série B eu destaquei também. Assim, na Série A, as viagens se concentram mais no Sul-Sudeste. Na Série B, não. Assim, é um misto, né? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né? Norte não, se eu não me engano, né? Peço perdão aqui, acho que o Norte não, né? Não tem clubes do Norte, infelizmente, né? É triste, né? É triste, a gente quer ver representativo, por isso que eu gosto tanto da presença do Cuiabá, né? Uma equipe do Centro-Oeste. É importante ter representatividade, né? Mas infelizmente a gente não tem, né? Infelizmente, até historicamente, né? Questão de grana, centro financeiro, né? Maior concentração de pessoas, tá no Sudeste, no Sul-Sudeste do país, e é natural que historicamente, né, o desenvolvimento foi maior, e junto com o desenvolvimento econômico veio o desenvolvimento do futebol também, e das torcidas e tudo mais, e assim foi, né? Então, mas a gente torce pela representatividade, né, regional de outras regiões. Talvez o Cuiabá deixe um bom exemplo de que é possível. É possível. O sonho é distante, mas tem que ser um trabalho de formiguinha, de longo prazo e com responsabilidade. Como diria Felipe Melo, sempre com responsabilidade, tá certo? Gente, vou finalizar o podcast de hoje, né? A gente já se delongou aqui bastante, mas assim como eu fiz o balanço da Série B, eu faço o balanço da Série A. Algumas equipes no ano passado negligenciaram o início do Brasileirão. O foco é a Libertadores, sim. O foco é a Libertadores. Mas para algumas equipes, um pouco de atenção, né? Atlético Paranaense, Goiás, que acabou de voltar, Internacional, que a gente não vê evolução tática, pelo menos eu não vejo, tá? O Botafogo também tem que prestar atenção, porque é uma reformulação, tá mudando muito e talvez leve muito tempo para corrigir. O América, que está focado na Libertadores, o Fortaleza, que está focado na Libertadores, todos esses tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque aí não, o foco é outro, o Fortaleza eu não coloco no pacote, porque
é uma equipe bem estruturada hoje, e o Palmeiras também eu nem cito, né? Que o Palmeiras também é uma equipe muito estruturada. Mas, de novo, foi nessa brincadeira que o Grêmio ficou. Não, vamos sair. E não só o Grêmio, né? Não só a gestão, a imprensa de um modo geral, eu aqui. Não, vai sair isso aí. Cara, isso aí não é o Grêmio. O Grêmio vai sair, né? Então, assim, é bom prestar atenção já no início do campeonato, tá? Porque é nesse início que você fica jogando outras competições e fala, não, calma que o foco é a Libertadores, é a Sul-Americana, é a Copa do Brasil, mas quando a gente tiver um tempinho a mais, a gente vai dar a resposta. E a resposta não vem. Não vem porque aí já começa a perder a confiança. O torcedor começa a perder a paciência, a pressão aumenta. Né? Então, é importante esse início também. Não dá para negligenciar. Por isso que eu falo, é só a primeira rodada? É só a primeira rodada. É cedo para cravar quem vai ganhar, quem vai ser o campo, quem vai subir. Quem vai ser o campo, quem vai subir pro céu, né? Porque o campeão vai ao êxtase, né? É cedo para falar quem vai ser o campeão, quem vai entrar, quem vai classificar para Libertadores, quem vai ser rebaixado. Sim, mas com base no que a gente viu no ano passado, para as equipes que estão lá embaixo que já perderam, já acende um sinal aí, tá? De que não dá para negligenciar não. Porque algumas equipes foram rebaixadas justamente por isso. Foco em outras competições, calma. Na hora que a gente tiver na hora que a gente tiver uma semaninha, mas esse ano não tem, tá? Essa brincadeira aí de, não, quando a gente tiver uma semaninha para trabalhar, não tem semaninha para trabalhar não, hein? Não tem, o calendário é mais curto. Repito, vou ser repetido em virtude da Copa do Mundo. Então, olho no Brasileirão, hein? Algumas equipes eu acho que, algumas das rebaixadas já estão aí. Já estão aí. Porque aí vai começar, não, o foco é outro, o foco é outro, o foco é outro. E aí quando for ver vai ser tarde, hein? Vai ser tarde. Porque aí quando vai tentar recuperar, todo mundo tá tentando recuperar, amigo. Tá todo mundo recuperando. E não só alguns estão tentando se recuperar do rebaixamento, como alguns também estão tentando chegar na Libertadores. Então assim, é o sprint final. Agora a gente tem que chegar lá. Libertadores é muita grana, galera. Vamos dar o sangue. Só de classificar já é muita grana. Vamos dar o sangue. E aí, cara, na hora desse sprint final, aí tá todo mundo querendo ganhar, cara. Aí é tarde, né? Aí é tarde. No começo que é importante, talvez. Tá todo mundo pensando em outras coisas, né? E aí talvez seja a hora de, mesmo você não estando focado, e você pontuar e falar, não, vou fazer os pontos agora. Tá todo mundo com a cabeça em outra coisa. Eu também tô, mas vou fazer uns pontinhos agora, porque depois quando o bicho pegar, aí eu tô sossegado, né? Enfim, vou falar agora, assim, é fácil falar agora, né? Porque conta de o que aconteceu no passado, mas eu acho que alguns dos possíveis rebaixados já estão lá embaixo, hein? Alguns dos possíveis rebaixados já estão lá embaixo, hein? Enfim, vou fechar o podcast de hoje, ainda tem jogos para acontecer, mas aí ao longo da semana a gente vai repercutindo, a gente vai comentando, vão acompanhar aí esse meio de semana cheio, hein? Semana decisiva para algumas equipes, hein? Fortaleza pode definir o seu futuro. E eu acho, tá cedo para falar? Cedo, mas uma segunda derrota já complica demais. É a mesma coisa o América e a mesma coisa o Corinthians. Né? Essa é uma semana derradeira para algumas equipes, vão acompanhar. E repito, ao longo da semana a gente vai repercutindo, a gente vai acompanhando e a gente vai trazendo mais podcast para vocês, tá bom? Galera, valeu demais. Forte abraço, uma ótima semana para todos e até a próxima. Tchau.